Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo, 11 974012235, o chat no site da AltV, www.altv.com.br, e um telefone à sua disposição também. É São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, delegado Alexandre Zakir. Zakir, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite mais uma vez e vamos aproveitar do conhecimento das informações aqui tratadas. Você é vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Por enquanto, Zancopé. Também conosco, jornalista Raul Jafé. Prazer tê-lo aqui. Meu querido Zancopé, queridos ouvintes e telespectadores, nossas saudações carinhosas, seja de manhã, de tarde, de noite, onde você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. O Raul Jafé tem uma identificação muito grande com a Rádio Trianon, porque aqui no prefixo da Rádio Trianon, durante muito tempo, apresentou Falando Francamente. 14 anos, ao lado do nosso querido Samir Achour. Saudoso Samir Achour. E as pessoas ainda perguntam do Falando Francamente com frequência. Verdade, eu agradeço. Como diz o nosso querido Jaime do Jardim Bonfilholi, assíduo ouvinte aqui da Trianon, eu tenho o DNA da Trianon. É verdade, quem está na Trianon não sai mais, né? Fica o vírus, a bactéria fica no corpo até o fim da vida. Também conosco, Silvana Saraiva. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Zancopé. É um prazer aceitar o convite de vocês aqui da Rádio Trianon para estar nesse espaço entre o almoço, né, conversando de assuntos tão relevantes, né, para toda a população, e também falar um pouco do nosso trabalho, que é a Feira Internacional Afroétnica FEAFRO. FEAFRO. Eu ia pedir para você... FEAFRO. A FEAFRO é uma feira internacional onde participam mais de 24 países do continente africano, empresários brasileiros, empresários africanos, e também, claro, quando a gente fala de África, não tem como a gente separar da questão cultural, né? E a cultura também é negócio, então nós trazemos também atividades culturais, né, que todos os visitantes da feira, além de fazer negócios, ainda se divertem um pouco. Daqui a pouco a gente aborda com mais detalhes com a FEAFRO. Com certeza. Obrigada. Conosco o jornalista, escritor Mário Marinho. Que bom tê-lo aqui, Marinho. O prazer é todo meu, viu, Zé Compé? Estou aqui me recuperando ainda de uma ressaca cívica e da chuva da Paulista no domingo. A chuva foi segunda-feira. Não, a chuva que eu peguei foi de domingo. Essa sim. Né? Porque ali São Pedro está com tanta bronca que a chuva pedida para domingo caiu na segunda. Então ele está com bronca, a gente sabe de quem. Não é de São Paulo, não é de São Paulo. O São Pedro é um que já nós vamos pedir impeachment dele, viu? Porque deixa parar essa época de chuva, vai ter uma seca tremenda, e como a culpa é sempre de São Pedro, nós vamos ter que fazer uma passeata para pedir o impeachment de São Pedro. Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, disse que arquivará os pedidos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff que chegarem à casa. Ele disse que é o terceiro da linha de sucessão da presidência, acredita que o impeachment não é a solução e que o impedimento da presidente é uma situação que beira o ilegal, o inconstitucional. Zakir, Silvana, Mário Lúcio, Raul. Começo? Pois não. Tá, eu ouvi ontem uma entrevista do ministro Aires Brito, que é um homem que entende muito de Constituição, de muito bom senso. Ele colocou exatamente isso, né, que a gente de bom senso, de alguma informação acompanha, é que nesse exato momento não existe nada de legalidade, não existe nada juridicamente, né, nenhuma prova, nada que possa afetar a presidente Dilma Rousseff e que leve aí ao impeachment, né. Agora, por outro lado, né, é facultado a quem quiser de direito de se expressar, de pedir, de expressar sua opinião, eu quero impeachment e tal, que afinal de contas nós estamos vivendo numa democracia que a gente viu uma manifestação muito bonita nesse domingo por todo o Brasil.
Se for para fazer uma abordagem técnica, que eu acho que num primeiro momento, a coisa mais lúcida a se fazer, existem requisitos para que você possa entrar com pedido de impeachment. Se esses requisitos não são atendidos, realmente tem que ser arquivado. Não há a menor dúvida com relação a isso, Zancopé. Agora, até o momento, podemos não ter estes requisitos presentes. Agora, havendo um requisito desse, não tem como o presidente manter uma alegação dessa. Esse é um momento que a gente passa, muito delicado. Eu acho que o governo perdeu a pouca sustentabilidade que ele vinha tendo até o momento, né? Ele saiu legitimado das eleições, não vamos dizer nada contra isso, mas claramente ele está num momento de sofreguidão. Ele vem perdendo essa sustentabilidade. Agora, a falta de possibilidade de você manter esse presidencialismo de coalizão, que é o que nós temos aqui no Brasil, e que claramente já se demonstrou como sendo um modelo desgastado e que impõe negociações que beiram a falta da moralidade, né, não impede que você venha a ter uma conduta de pedir um impedimento do presidente da República, caso se faça presente os requisitos. E o crime de responsabilidade é um deles, né? E vindo à tona, não vai ter como sustentar isso, Zancopé. Isso é um movimento do qual você não tem como impedir politicamente, né? Havendo requisito técnico para isso, isso acontece. Silvana. Na minha opinião, acho que todas as manifestações elas são saudáveis porque mostra muito a posição do povo em relação a todo esse cenário político que vem acontecendo nesses últimos, aliás, pode-se dizer nesse último ano, né? A presidenta Dilma ganhou uma eleição, claro, muito apertada, com Aécio Neves, mas foi uma eleição que camadas da sociedade entenderam que era necessário que ela ficasse, até por conta dos projetos sociais que o governo petista veio fazendo ao longo dos 12 anos que esteve à frente. Mas, em relação ao impeachment, como o doutor colocou, não existe realmente, tecnicamente, como impeachmá-la nesse momento. O que tem é que a pressão da sociedade pode fazer uma mudança dessa gestão que ela tem pela frente, que são 4 anos que ela vai ter que gerir esse país, e ela pode mudar um pouco essa conduta, porque não dá para ficar alheio, né, achando que todo esse processo de corrupção que está acontecendo como se fosse em outro país, não é aqui. Parece que o governo, às vezes, fala assim, não, está acontecendo, mas é lá, sei lá, é no Uruguai, no Paraguai, não é no Brasil. E é no Brasil. Então, ela não pode se colocar tão alheia. E só com aquelas frases jargões, a gente está tomando providência, nós estamos fazendo isso ou aquilo. Na verdade, ele tem que tomar uma postura muito coerente nisso e tem que se colocar muito à disposição mesmo de toda a CPI, de toda a investigação, porque os culpados têm que ser punidos. E isso ela precisa brigar para que isso aconteça. Que aí pode ser que, ao longo desses 4 anos, alguma coisa mude. Mas, caso contrário, eu acredito que o povo ainda continuará saindo às ruas até que haja uma posição firme, de fato e de direito, do governo em relação a tudo isso que vem acontecendo. Atualmente ela aparece na televisão, o ministro, o panelaço começa. Ontem foi assim. Não, eu queria dizer o seguinte, impeachment não é golpe. Impeachment está na Constituição brasileira. É legítimo e desde que no Brasil prevalece a vontade do povo somada à vontade política. Foi assim que o Collor saiu. Saíram os caras pintadas, pediram a saída do Collor, mas só foi atendido porque havia a maioria absoluta no Congresso, não, quase absoluta, né, e de se dar o impeachment ao Collor. O Collor dizem que por muito menos levou impeachment. São muito menos denúncias no final, era um Fiat Elba, alguma coisa a mais aqui e ali, que levaram o Collor ao impeachment. Então, portanto, está na Constituição, é perfeitamente legal dizer que isso aqui é golpe. Isso sim, porque se está na Constituição e houver essa vontade dos políticos, somadas aos anseios populares, que não são maioria, porque existe um grande número de pessoas que elegeram a Dilma, que, na época, hoje, muitos estão arrependidos, aqueles que não eram petistas, que votaram na Dilma, não por serem petistas, mas porque achavam que era melhor essa continuidade, como falou bem a Silvana, mas que hoje estão arrependidos, mas que não constituem a maioria da população.
Então, no momento que houver uma maioria da população, somada a esta vontade política da maioria dos políticos, é perfeitamente viável se ter um impeachment, sim. Porém, tem uma coisa. Vamos lembrar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Bill Clinton arrumou lá a Mônica Lewinsky e mentiu para salvar o casamento dele. Acho que qualquer homem acuado, né, numa não, eu não tenho nada, não conheço ela. Só por essa mentira, que muitos homens até perdoam, né? Opa, colega, se sentiram atingidos, né? Quase levou ao impeachment. Agora, a esposa dele, a Hillary, que é a secretária de governo, está sofrendo também consequências graves porque teria utilizado o e-mail particular dela para assuntos governamentais. Então, você veja, é muito tênue esse negócio de o que leva ao impeachment. Precisa pegar o quê? A pessoa com a boca na botija, roubando, para agora dar um impeachment nele? Mas não dá para comparar com o Collor de Mello, porque o Collor de Mello ele assumiu um governo já tirando o dinheiro do povo. Ele zerou as contas de todo mundo. Ele começou um processo que ele zerou, disse que ia acabar com a inflação e, passado menos de 2 meses, nós já estávamos com 80% de inflação. Mas não muda muito. Mas espera aí, Silvana, desculpe, só para complementar o que a Silvana falou. Então tem uma diferença não da tem gente muita, falar, Silvana, né? porque se você analisar que a presidente veio durante a campanha política, falou em rede nacional, que não ia mexer nos direitos trabalhistas, e mexeu. Não ia mexer em impostos, e mexeu. A inflação estava sob controle. Estava sob controle. Então, mentir em rede nacional não é mais basicamente, eu acho que a grande diferença entre o momento que o Collor viveu e o que hoje a Dilma vive é a base de sustentabilidade dentro do Congresso. Eu acho que é só essa a diferença. Eu acho. Então, claramente, a Dilma acusou o golpe. Tanto é que ela demonstra que não, queremos conversar, ela sinaliza uma humildade aí, que na época do Collor não houve, em hipótese alguma. A gente é só lembrar bem da história, né? Que a gente pode trazer isso para hoje, né? Aliás, e o Collor perdeu a maioria no Congresso. Sim. Perdeu a maioria, acabou, né? Então é o que acontece. Ela tá com medo de que, de repente, a sua maioria no Congresso se volte contra ela. Ela está buscando ainda esse apoio, essa sustentabilidade para tentar legitimar o governo dela até o final. Agora, né? nós estamos falando aqui de motivos de impeachment. Esses motivos, claro que pode existir, por todos esses aspectos. Você chega na televisão e fala, eu não vou aumentar o... Aumenta. Olha, o meu adversário aqui, ele vai aumentar imposto, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Eu não. Chega na hora dela, faz tudo. Isso aqui, você mentir, estelionato eleitoral. E quando vai na televisão e fala, eu podia, mas não podia, quase que eu podia. Eu não podia, mas eu podia, quase que eu não pude. Né? Mas economicamente não tinha como não ter esse então aumento de inflação. Mas então você engana a população. O governo segurou por quase 12 anos, passou por uma crise mundial econômica, que foi uma das maiores que a história já registrou, e a gente ficou numa boa. Algum momento isso ia estourar. Silvana, essa boa era falsa. Era boa. Era falsa. Porque não existe, nunca ficou numa boa. Silvana, não existe banquete de graça. Não existe. Não existe Bolsa Família de graça. Alguém está pagando. Marinho, não tem nem almoço de graça. Não tem nem almoço de graça, pois é. O governo é que deveria estar pagando lá o Bolsa Família, porque ele que está usufruindo dos votos, Marinho, essa coisa toda, mas nós é que estamos pagando. Não existe nem imposto de graça. O governo vive de impostos. Então, o que o governo... Se o governo reduz o imposto, quem paga? Alguém vai pagar, claro. Né? Nós pagamos de outra forma, mas exatamente isso que aconteceu. Então, olha, tira os impostos da geladeira, aí o povão vai lá comprar geladeira. Que presidente maravilhosa, tirou os impostos. E o dinheiro do governo está indo embora, está acabando, e tem que repor. Da saúde, da educação. O que eu tenho que fazer é cortar na carne. Exato. Quer dizer, então ele exige um sacrifício de todos nós, desculpe, mas ele exige um sacrifício de toda a população, mas ele continua gastando, e fraudes, e roubos, e corrupções. Você tira os impostos do carro. Tem que ser feito. Tira os impostos da indústria automobilística. Que legal, né? A indústria automobilística é tão pobrezinha, coitada. Aí tira os impostos, carro mais barato, todo mundo compra, se endivida e tal.
E cadê o dinheiro para entrar lá? Quer dizer, é o nosso dinheiro que está entrando lá. Agora, chega um ponto que alguém vai ter que repor esse dinheiro, é o que está acontecendo agora. Aí vieram essas mentiras todas, não, o Brasil está ótimo, maravilhoso, passou por crises e mais crises. Não. O que nós estamos pagando hoje é o amontoado de mentiras que a gente viveu nesses últimos anos. Você falou, E o preço da nossa imaturidade, Não, né? falou muito Enquanto- bem. Esse é o ponto que eu queria tocar. É por isso que eu citei os Estados Unidos. Amontoado de mentiras. Exato. E eu vou dizer uma coisa, nós que somos aqui contemporâneos, diria o seguinte, no nosso tempo, quando aumentava a gasolina, subia tudo. Se aumentou a gasolina 10%, a inflação era 10%, subia tudo. Agora sobe a energia elétrica 20%, 30%, a gasolina subiu 10%, 15%, 20%, sei lá quanto subiu, a inflação aumentou de 0,45 para 0,40. Ah, faz favor, isso não é Brincadeira. verdade. É que a nossa Brincadeira. economia é igual ao nosso cartão de crédito quando a gente paga o rotativo. Vem lá a conta, você resolve pagar o mínimo, mas a conta está lá. Mas em algum momento. Outro dia, um você dos estoura os participantes aqui, o limites. Estélio, disse: estamos no cheque especial. Ah, sempre. Olha, Esta é a figura. e outro dia aqui Isso- também, isso o em 12 deputado dias que a estava mais aqui pra com a gente, pagar. aqui, que eu agora esqueço o nome dele, é um deputado até tradicional aqui de São Paulo, ele disse, chegamos ao fundo do poço. Eu falei, o senhor está sendo otimista? Esse fundo tem subsolo. Que isso? Tem pelo menos Nós 3 vamos- subsolos Nós vamos ali chegar no abaixo. pré-sal, meu amigo. Nós estamos no pós-sal do poço. Do pós, Não, e o outro aí, aliás, você falou do pré-sal, estamos no então vamos pós-sal. somando. Fala do pré-sal, eu digo o seguinte, e esse pré-sal aí, que só é viável quando o barril do petróleo está entre 60 e 70 dólares, senão ele é inviável. E sabe quanto está hoje? Com 40? Está 40. 40. Então, com 40, Ué, pessoal, meu amigo, fica tranquilo, fazer já propaganda baixou. do pré-sal é Não, assim, deixa ele café, quietinho, não abre a boca. Fica nervoso. A Petrobras acabou de baixar o preço do combustível. Ah, é? Lá no Paraguai. Ah, exatamente. Olha, o Ministério Público Federal fez novas denúncias dentro da Operação Lava Jato. Entre os denunciados, o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. Os dois foram presos ontem na 10ª fase da investigação que apura um esquema de corrupção na Petrobras. A nova denúncia envolve desvios nas obras de 2 gasodutos e 2 refinarias da empresa. Que país. Bom, o é Renato esse, hein? Duque, ele já conhece o caminho, Que né? Só país falar é com ele, esse? olha, lá em Curitiba, ele já sabe direitinho, já vai lá e tal, né? Ele entrou, saiu, tá de volta. E o cara saiu da cadeia e foi mexer no dinheiro dele lá fora. Que meu, país 70 é mil. esse que você não país é pode esse? pegar o Pois dinheiro é, que você né? desviou Vamos dizer o depois de Francilino. tanto esforço, né? Esforço, né? Que país Que é coisa. esse? E o Vacari Neto, que eu acho engraçado, que a defesa do PT é o seguinte, ele não era tesoureiro do PT na época, não era, mas é só o tesoureiro que leva o dinheiro, né? Bom, Ele antes não é era o o delúbio, negociador. né? Tinha o delúbio, O quer nosso dizer. delúbio. Bom, O se nosso não era delúbio. ele, tem mais delúbio, um né? para fazer Pô. parte dessa lista, então, Ô né? tesoureirinho Não, só tá ruim que o faltando PT mais um, arruma, então. arruma um tesoureiro melhor, PT, pô, é delúbio, Vacari, arruma alguém melhor, um pouco, pô, tem gente no mercado, manda o currículo aí, pô, por favor. O PC Farias já faleceu. Então, os tesoureiros são complicados. Os tesoureiros são eu acho que a complicadíssimos. Associação dos Tesoureiros Públicos do Brasil tem que fazer um protesto, porque não é possível, estou acabando com o nome dos tesoureiros, pô. Eu vou me abster de qualquer outro comentário acerca desse Tudo fato. bem. Mas o pessoal é gênio. Um deles pegou a 1,70 o dólar e devolveu a 3. Nossa. E contente, né? Contente. É verdade. Pô. Aliás, Devolveu a 3. aliás, eu ouvia... Não, o que Presidente incomoda, do Banco Central. não, o que incomoda é a gente ver o tamanho Ganhou das a grana, cifras que envolvem esse escândalo Sim, todo. sim. Isso que incomoda. O sujeito foi posto em liberdade por uma decisão da STF, não vamos contestar essa decisão tem que ser cumprida. E o pior, a cara de pau. Ir buscar e tentar usufruir ainda desse recurso. E depois vem em público, sabe, eu não sei como aconteceria isso num país onde você tivesse um povo um pouco mais preocupado com a seriedade política. Hoje eu acho que nós estamos amadurecendo muito, mas isso aqui, se fosse em outro lugar, já era motivo para uma revolta até sangrenta. Graças Mas, a Zé, Deus, que aqui você no falou- Brasil, a gente é extremamente pacífico e nós Exato, estamos né? amadurecendo. Nós estamos Isso, amadurecendo. isso. Então, é assim, nós não passamos por guerra, nós não passamos por tragédia e a maturidade, ela vem parte
do sofrimento. Pelo E sofrimento, eu acho verdade. que hoje o que a gente está tendo de lição, o povo está tendo de lição, é algo extremamente valioso e nós vamos colher bons frutos disso. A minha expectativa é essa, que a gente possa, politicamente, ir amadurecendo, começar a ser mais criterioso, questionar de forma, sabe, alicerçada esses políticos que se apresentam com propostas mirabolantes para a gente. Agora, outras coisas que eu também gostaria de dizer é o seguinte, a presidente Dilma era presidente do Conselho da Petrobras. Ora, uma presidente do Conselho, com todos os instrumentos à sua mão, eu se fosse um presidente de conselho de uma grande empresa, que eu sei que transações têm que ser aprovadas por mim e por demais membros do conselho, o que eu faria? Me cercava de uma auditoria fantástica, ainda mais sendo presidente da República, ou trabalhando diretamente no alto do governo, secretário de governo. Olha, eu quero uma auditoria aqui, porque eu não vou assinar nada se eu não tiver uma auditoria completa. O negócio é complexo. Qualquer coisa, olha, for contratado uma auditoria, a auditoria não pegou nada. Então, eu estou eximindo minha culpa. Outra, na hora que você surge o problema como surgiu, imediatamente, olha, toda a diretoria, presidência, entrega o cargo, até que seja apurada as responsabilidades. Não, depois que as denúncias chegam, primeiro ninguém sabe de nada, depois, começa a admitir, começa não sei o quê, aí a pessoa pede para sair depois que já está. Então, a presidente não tomou, então isso é prevaricação. O presidente da Petrobras lá, o Gabriel, o Zé Gabriel, né? É isso, né? Presidente. Ele foi à CPI e disse que é impossível. Eu tive vergonha da fala dele. Mas, gente, eu fiquei olhando assim, estupefato, boca aberta. Como é que o cara chega lá e confessa a sua total incompetência para gerir? Ele diz, não, é muito grande, não dá para ver onde que tem corrupção. Tá então brincando. Não seja presidente. Eu tenho vergonha da fala dele. Eu tive vergonha da fala dele. Não seja presidente, não seja isso, porque eu, por exemplo, recusei cargos públicos. Por quê? Porque eu via que cargos públicos, alguém faz um processo, você não está nem sabendo o que está acontecendo, você vai pagar com os seus bens particulares. Mesmo que você não seja culpado em nada. Então, quando você entra para assumir um cargo público, você tem que saber o seguinte, você está assinando ali que você vai responder com os seus bens particulares. Então, alguém faz uma falcatrua lá embaixo e eu que vou pagar com isso? Então, se eu assumisse um cargo público, eu ia falar, não, vou ter que arrumar dinheiro para contratar uma auditoria para analisar tudo que eu for assinar, porque alguém está fazendo alguma por baixo de mim. Então, é isso que eu estou falando. No Brasil, o sujeito assume uma prefeitura de São Paulo, um governo do Estado, sabendo que tem milhões em precatórios, que é obrigatório a pagar, mas ele vai passar os anos de governo, não vai pagar nem 1/10 do que ele tem que pagar, e continua, porque não acontece nada. Então, o administrador público, ele não responde criminalmente, ou se de forma eficaz, quanto a isso, ele assume o cargo. Então, é essas coisas que eu estou falando. Como dizer que não tem motivo para impeachment, seja com a Dilma ou seja com qualquer outro presidente, existe sim motivos. Porque a pessoa que não sabe administrar, como ele falou, se você não tem competência para administrar a Petrobras, então você não se candidate ao posto. Agora, aconteceu coisa errada, você tem que pagar. Porque o que acontece é o seguinte, vamos dizer uma coisa, você tem um funcionário seu, vamos dar o exemplo. Você tem um funcionário seu, você tem o carro da empresa. Ele pega o carro da empresa, enche a cara e atropela alguém. Quem responde por isso? Você e ele. Pera, mas eu estava na Europa, estava viajando com a minha mulher, o cara bebeu e bateu, não sabe. E a culpa é minha. O carro é seu. Responde solidariamente, certo, não é, doutor Zaquim? Então, mais ou menos. Meu amigo, mais ou menos. Mas responde. Claro que ao longo do processo... responde. Tem parte de responsabilidade. Tem parte. É claro que ao longo do processo vai se verificar que tá. Mas ele estava ali. Por quê? Porque cabe a gente zelar. Numa empresa, você está numa empresa, você é o diretor da empresa, o proprietário da empresa, os teus dois funcionários se muito ofendem, simples, Jafé. Se você paga por isso. Se você teve zelo na hora de buscar os mecanismos para que você não fosse enganado, tudo bem. Se você deixou de agir com zelo, você vai ter responsabilidade com relação a isso. Então vamos imaginar, estamos falando da empresa lá. Se você tomou todas as precauções para que esse funcionário não pegue o carro, não beba, você fez as orientações, ele assinou os termos de responsabilidade, você procurou saber se o cara era ou não a pessoa que você podia depositar essa confiança, e ele trai a sua confiança e ele comete o ilícito, você não vai se responsabilizar além do teu limite de culpa. Mas você vai sofrer o processo, vai ficar nervoso, vai ter que contratar advogado, vai esquentar a cabeça. O que a gente vê da Petrobras
foi uma falta de zelo Claro, da direção, do conselho. Com nomes nomeados por você. Exatamente. Esse que é o lance. Mas o que você tem lá é ou uma prova de incompetência, de falta de capacitação, de falta de qualificação, e que justifica uma ação em cima, ou você Prevaricação. tem uma conivência Prevaricação, com claro. o crime. Claro. Né? Ou uma coisa ou outra. Eu acho que é difícil de você explicar de outro jeito. Ou foram incompetentes, ou foram coniventes. Então, se eu não sei de nada, ou sou incompetente, ou sou conivente, eu estou prevaricando por não tomar as providências, portanto, cabe sim contra mim uma ação de impeachment. Sabe o que eu tô achando muito estranho hoje, por que não Zancopé? cabe? Eu não tô brigando com o... Você está acompanhando Nós gente estamos que fala concordando, pela estamos rádio concordando, Trianon, tá AM certo. 740 Tá estranho São hoje. Paulo. Os comentários aqui estão convergentes. Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Hoje, terça-feira, mais uma vez, temos conosco as dicas da AFIPESP, hoje abordando a questão da água que vem preocupando a todos. Conosco, Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala.
Gisele, nosso tema hoje, o nível do Cantareira, que atinge 15%, acumula água acima da média. 5 dos 6 mananciais de abastecimento administrados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo tiveram elevação no nível de água do dia 15 para o dia 16 de março. Entre eles, o sistema Cantareira, que opera com 15% de sua capacidade. Ontem foram registrados 14,6%. 43 dias, o volume de água dos 6 reservatórios que formam esse sistema atingiu o triplo do existente no início de fevereiro, era 5%. Na primeira quinzena de março, choveu 147 milímetros sobre o Cantareira, volume equivalente a 83,08% da média histórica do mês, que é de 178 milímetros. Porém, a população da cidade de São Paulo não pode se descuidar. Deve, precisa, tem que continuar economizando. Por isso, Gisele, o que fazer para manter o consumo sob controle? O hidrômetro é instalado em todas as casas. É um aparelho que mede o consumo, então basta registrar a leitura regularmente, que dessa forma é possível conferir a própria conta, controlar a água usada até descobrir possíveis vazamentos. Existem detalhes para a economia no banheiro, Gisele? Manter a torneira sempre fechada enquanto escove os dentes. Este hábito oferece uma economia de 11,5 litros se for casa térrea e 79 litros se for apartamento. Se mantiver a mesma atitude ao fazer a barba, a economia é de 9 litros casa e 79 litros apartamento. Não pressione a descarga além do tempo necessário, pois cada acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros de água. Conserte vazamentos e mantenha a válvula sempre regulada. E qual a orientação para a economia na lavanderia? Se for lavar roupas no tanque, conserve a torneira fechada enquanto ensaboa e esfrega todas as peças, pois a cada 15 minutos aberta, o gasto é de 270 litros de água, o dobro de um ciclo completo de lavagem em uma máquina com capacidade de 5 quilos. Tal ou no jardim a orientação? Procure molhar as plantas com regador ou mangueiras com esguincho revólver, pela manhã ou à noite, para evitar a evaporação. A economia é de 96 litros. Use a vassoura para varrer a calçada, não a mangueira, pois o desperdício chega a 279 litros a cada 15 minutos. Orientação na cozinha, Gisele. Limpe bem os restos de comida, de pratos e panelas antes de lavá-los, jogando-os no lixo, nunca nos ralos das pias. Mantenha a torneira fechada ao ensaboar a louça. A economia é de 97 litros casa e 223 litros apartamento. Faça o mesmo ao desfolhar verduras e hortaliças, descascar frutas e legumes, cortar aves, carnes e peixes. Agradeço a Gisele Souza, do setor de eventos da Afipesp, trazendo informações, orientações àqueles que acompanham o Gente que Fala. Gisele, grato, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Quem está conosco hoje, além do Alexandre Zaqui, o Mário Marinho, o Raul Jafé, a Silvana Saraiva, que é presidente da Feira Internacional Afroétnica de Negócios, Culturas e Esportes. Qual é o período da realização da feira? Nós estamos bem distante do período, né? Nós realizamos essa feira bienalmente. Na verdade, já estamos na 3ª edição. Sim. Agora vai acontecer 29, 30 e 31 de outubro. No último dia 10, nós fizemos um seminário de lançamento, né, um seminário que aconteceu no Expo Center Norte, onde acontecerá também a 3ª edição. Nesse seminário, nós convidamos ilustres personalidades de diversas áreas para mostrar e apresentar todas as grandes possibilidades de negócio que hoje a África tem. Porque o grande celeiro de negócios hoje no mundo está na África. Então, os empresários brasileiros, né, e empreendedores precisam olhar para o continente de outra maneira. Então, a feira busca isso, apresentar esses países, né, pois eles vão estar em exposição, juntamente com os grandes empresários, com as demandas, né, de negócios que eu sempre digo que vai de agulha a avião. Né, porque hoje a África necessita de absolutamente
tudo. Então, são vários países, cada um com as suas diversidades, né, diversidades culturais e com as suas necessidades também diferentes, né, cada Mas um em que deles. período vai ser a feira agora esse ano? Esse ano vai acontecer 29, 30 e 31 de outubro, no Expo Center Norte, no Pavilhão Amarelo. Eu vejo aqui representantes de Mali, Etiópia, que mais? Esse aconteceu... Sim, pessoas que participam, não é? Isso. Camarões, são vários países. São 24 países do continente, né? Então compreende a África subsaariana, um pouco da África austral também. Na África são 54 países, né? Aí o pessoal pergunta, mas por que você só convidou 24? Bom, convidamos 24 porque são os que mais têm hoje relacionamento com o Brasil, de negócios. Então, esses 24, aliás, são mais, mas esses 24 são os que estão mais próximos, tem representação diplomática em Brasília, ou seja, tem embaixadas. Então, a nossa relação é mais fácil com esses 24 países. Mas, geralmente, aparece um ou outro país que acaba sabendo do evento e nos procura, também tem espaço. Mas né? é uma feira, um evento dirigido a empresários exclusivamente ou pode ter a participação do público em geral? Então, nós fazemos 2 dias exclusivos somente para negócios, que são 2 dias onde nós só recebemos empresários, empreendedores. E nós deixamos um dia, que é um dia inteiro, para atividades culturais. Então, esse ano a gente tem mostra de cinema africano, nós temos mostra de arte, temos shows. E tem um setor novo que nós inauguramos na feira, um setor muito grande, que é o setor da economia solidária. Esse vai abranger mais ou menos 1.300 metros quadrados do evento, e é um setor que tem artesanato, moda. Então, embora eles estejam lá também para fazer negócios com os países africanos, no dia que for aberto ao público geral, as pessoas vão poder comprar roupas vindas da África, objetos de decoração, vão poder conhecer um pouco mais sobre também a questão da agricultura familiar. Então, vai ter lá comidas orgânicas, né? Então, a feira tem essa novidade. Tem um endereço para que se entre em contato com a FEAFRO? Sim. Bom, tem o nosso site, que é www.feafro.com.br. Nós temos um telefone para quem tem interesse, inclusive de expor, né, que a gente está na fase de compor os expositores, embora 80% da feira sejam de empresas africanas, mas tem uns 20% lá que a gente consegue atender as empresas e os empreendedores brasileiros. Então, pode nos ligar no 11, que é de São Paulo, né, 4112-3603 ou 4112-3571. Ok. O Jafé, Rodrigo César do Tatuapé, discordo de pessoas que se manifestaram a favor do regime militar. Um absurdo, Raul. Impeachment é golpe, sim. Sem provas, a situação do Collor foi muito pior, por enquanto são suspeitas, né? Diz aqui o Rodrigo César. Ele está misturando as coisas, ninguém falou aqui em regime militar. Eu realmente acho que não há nem motivação para um regime militar, isso não existe mais. O que tem que se pedir é as Forças Armadas fazerem qualquer tipo de intervenção, caso haja perturbação absoluta da ordem. Mas só para restabelecer a ordem. Só para restabelecer a ordem, ou seja, imagina outra coisa. Se amanhã essas passeatas deixam de ser pacíficas por infiltrações de black blocs e começa a ter violência para afastar o povo das ruas... Mas isso também se a polícia não tiver Se a condição de polícia fazer, não se ela tiver, falir exatamente. nesse aspecto... Pô, mais uma, estou concordando em tudo hoje com o verdade. Zaquir. Eu estou impressionado com isso. Se houver, realmente, a polícia não tiver condições de fazer, aí sim... Entram as Forças Armadas, quando em outro país seria a Guarda Nacional. Se nada disso ajudar e as ruas estiverem totalmente tumultuadas, com explosões, à beira de uma guerra civil, entram as Forças Armadas para restabelecer a ordem. Mas em hipótese alguma, eu acho que ninguém está falando em ditadura. Em ditadura. Agora, quem adora a ditadura? É curioso a esquerda, viu? Não sei se o nosso amigo aqui é da esquerda. Curioso vocês da esquerda, né? Que cinismo, que hipocrisia. Vocês falam que são contra a ditadura e vão lamber as botas de Fidel Castro, ditador criminoso, assassino, e vocês amam de paixão. Qualquer manifestação que tem de MST, não sei o quê, vem a bandeira de Cuba. O nosso governo apoia o governo criminoso do seu Maduro da Venezuela. Então deixa de hipocrisia, rapaz. Comigo não cola, não.
Vai enganar os outros trouxa. Pedro Carlos de Santos. Palhaçada, o valor do dólar até agora cotado em R$ 3,30. Como viver no país com gasolina acima dos R$ 3,00, inflação acima dos 6%, feira livre mais cara. Enfim, sabemos que o impeachment não é a solução dos problemas, mas precisamos de uma reforma política e fiscal urgente, diz o Pedro Carlos de Santos. Também de Santos, pois não. Inclusive, nós discutimos isso no seminário de lançamento da FEAFRA. Por quê? Porque a gente promove exportação e importação. Quando o dólar aumenta, a gente começa a perder um pouco das possibilidades, né? Um pouco não, muito das possibilidades, porque é difícil a gente concorrer com os produtos chineses, que hoje compreende quase 40,5% de todo o comércio exterior do continente africano. Então... E façamos uma meia-culpa aqui, né? Eu sou da época em que nos bancos escolares a gente falava do perigo da africanização da nossa economia. Pô, quem dera a gente estiver africanizando a nossa economia, né? Pois é, e hoje o Brasil, o Brasil tem uma grande chance de se aproximar dessa África. Por quê? Porque hoje os governantes dos países africanos, muitos deles, diga-se de passagem, formados nas nossas universidades, formados na FGV, na USP, e hoje estão tomando conta dos seus países, né? Após também colonialismo, após guerra civil, e quando chegou a democracia... Estão em guerras que não terminam, né? Pois é porque a África é exatamente o que a gente mostra na FEAFRA, porque existe uma cultura de negócio com a África e tem que entender a geopolítica, porque se não entender a geopolítica, dificilmente você também consegue entender o potencial econômico. Ou ter confiança no investimento. Ou ter confiança. Por exemplo, muitos criticaram o fato daquela escola de samba do Rio de Janeiro, Beija-Flor, receber 10 milhões de dólares da Guiné Equatorial. Concordo. Por quê? Porque a Guiné Equatorial vive numa grande pobreza. E uma ditadura absurda também. E a ditadura absurda. Mas a gente precisa entender culturalmente por quê, e precisamos entender como é que nós, que vivemos hoje numa democracia, e ela é bendita, porque quando a gente sai na rua, reclama contra o governo, isso mostra que realmente estamos numa democracia, que a gente pode falar as coisas, que a gente pode brigar pelas coisas. Mas os protestos contra o caso do carnaval, do patrocínio, não foi contra a Guiné, contra o povo, né? Mas sim contra os governantes, que, por incrível que pareça, são mais corruptos que o Brasil. Pois é, então... Será que tem mais? A grande verdade desses países é o seguinte: a Guiné Equatorial, como alguns outros países que ainda estão em regime ditatorial, alguns poucos, né? Porque alguns ainda eles só uma observação. A gente fala tanto da ditadura lá, por exemplo, no Congo. O ditador está no poder há menos tempo do que muito político está no poder aqui no Brasil. Ele está só há 15 anos. Aqui nós temos gente que está há mais tempo do que ele. O governo do estado aqui vai para 24 eu anos. Falei isso, hein? Mas é bom colocar falei isso. 24 anos no poder. Deixa eu aproveitar aqui, Zaqui. Programa Operação de Risco da Rede TV. Diz que esse é um tipo de programa, é uma forma de marketing da Polícia Militar. É o Pedro Carlos de Santos. Bom, Pedro, eu fui o pioneiro apresentador do reality policial. Não é marketing. Quando eu comecei a apresentar o programa Operação de Risco, claramente tinha um objetivo, que é mostrar como é o trabalho. É um programa que tinha o objetivo de, primeiro, educar a população, passando informação para a população de como é o trabalho e como deve ser o trabalho. A partir do momento que você sabe como deve ser o trabalho, você tem capacidade para exigir e cobrar do policial aquela conduta. É uma forma de você passar informação. E também para mostrar para os policiais como eles devem se comportar. Você também tem esse objetivo. Esse é o foco. O foco não era você fazer jornalismo. Eu nunca fiz jornalismo. Eu fui apresentador do programa Operação de Risco durante quase 5 anos aí, o que muito me honrou, o que muito me deu prazer pelo fato de eu poder mostrar para as pessoas como deve ser o trabalho. Aliás, foi muito bonito nessa passeata a confraternização das pessoas de bem, que não vão para as ruas para agitar,
com máscara de black blocs, que não vão lá para... Aplaudiram a boa atitude dos policiais que fizeram... Não houve tumulto, você bota mais de 1 milhão de pessoas, não teve praticamente quase nada. E o mais importante disso, eu aproveito agora, Zancopé, para dizer o seguinte, quando se vive numa democracia, e eu acho que isso também é uma outra coisa que nós vamos ser unânimes aqui, dos regimes é o menos pior, né, a democracia. Claro, sem dúvida, né? sem dúvida. Quando se vive numa democracia, nós a sustentamos em instituições. Se eu sustentar a democracia em uma única instituição, vira ditadura institucional. E as instituições precisam ser fortalecidas. Respeitadas. E aí, a polícia é uma delas. Eu não faço democracia sem a existência de polícia. Eu não estou querendo fazer um governo policialesco, mas a atitude da polícia diante de uma democracia, ela é parte da estrutura. Do mesmo jeito que é fundamental eu ter um Ministério Público atuante, do mesmo jeito que é importante eu ter um judiciário prestativo, do mesmo jeito que é importante eu ter um legislativo que fiscalize e do mesmo jeito que é importante eu ter um executivo probo. E se você avaliar com notas todas essas instituições que você falou que são fundamentais, a maioria delas não passa de ano. Jafé, o Wanderson de Itaquera, intervenção militar, o que você propõe, eu não entendi. Diz não propus nada, você não está entendendo o que eu estou falando? Estou falando inglês, será aqui? Né, alguma língua africana? Não, eu falei claramente. Está falando em árabe, só pode ser. Árabe, olha, meu amigo, você não entende que está falando português, que está falando. Olha, o negócio é o seguinte, falei claro, intervenção militar. Não existe, devagar, só existe quando você não consegue controlar a ordem pública, ou seja, vai-se a protestos, imediatamente vêm forças opositoras e provocam, fazem a ruaça nas ruas de tal maneira que a polícia local não tem condições de controlar essa agitação. O que até agora nós não vimos. O que até agora não aconteceu. Aí, quando isso acontece, aí sim são chamadas as forças militares para intervir, mas não é para assumir o governo, é para restaurar a ordem. Fui claro? Zaquir, Elcir Melo, será que o trençalão e demais problemas que ocorreram nos caixas do metrô e trens de São Paulo poderão gerar no futuro impeachment a nível estadual? Eu acho que se tiver provas, se tiver documento que realmente viabilize isso, gente, nós estamos num momento histórico desse país. Claro. Nós estamos num momento que a gente tem que passar as coisas a limpo e a população tem que cobrar das suas instituições respostas à altura dos impostos que são recolhidos. Isso. Nós temos que fazer o nosso papel. O cidadão tem que cobrar uma boa gestão, uma boa administração pública. O cidadão tem que cobrar de um político aquilo que ele propôs durante as suas propostas. O cidadão correto, honesto, ele tem que participar da política. Se você é correto, como é o nome desse rapaz? Deixa eu achar ele aqui de novo. Aqui. Bom, se você é correto, filho, pelo amor de tudo, se candidata. Elcir Melo. Elcir, participe da política. Elcir, participe da política, porque só com gente de bem participando da política que nós vamos melhorar o país. Não existe a menor possibilidade de a gente melhorar um país sem a utilização de política. Sem política, a gente não melhora a sociedade. Depois não tem esse negócio de PT e PSDB. Quem tiver culpado tem que pagar. Chega a dizer, o petista parece que fica feliz quando você fala do PSDB. Mas o PSDB também. O PSDBista do petista. Esquece esse negócio de partido, rapaz. Quem fez a coisa errada tem que pagar. Isso acontece nos países mais avançados do mundo. Eles prendem até filho de presidente. Tem que ter gente mais preparada para a política. Eu acho que tem muita gente despreparada que chega lá no Congresso Nacional, não sabe nem por que está lá. Eleitos pelo povo, né? O povo gosta de eleger por mas a democracia... Não, mas chegam lá para legislar é terrível. Então eles vão, sabe, até uma vez um programa de televisão foi lá, passou um projeto de lei que era para incluir o litro de cachaça, né, de 51 na cesta básica. E quase todo mundo assinou, ninguém leu aquilo. Então, como é que pode se falar que a gente pode ter lá, se candidata? Não, eu sou contra esse candidato, eu sou a favor de que pessoas preparadas precisam se candidatar, honestas e preparadas. Hoje a gente precisa de representatividade de gente correta. Você saber que você está indo com um objetivo, é lógico, você está preparado, sem dúvida nenhuma.
Aí é que nós vamos fazer a diferença do melhor de um pior representante do povo. Agora, o que não adianta, Silvana, é só a gente reclamar e não fazer nada. Nós temos que participar. Concordo. Maria. Domingo participaram. Finalmente, domingo acordou, né? Por isso que esses jovens que hoje são a proa da frente dessas manifestações é que tem que se preparar para que nesse próximo futuro, que está bem próximo mesmo, possam ocupar esses cargos, possam realmente se candidatar, mas com uma outra proposta. Não essa proposta aqui dessa política velha, que a gente só vê o seguinte, são os mesmos que estão na frente e são eles que comandam. E os outros que chegam ficam que nem marionetes, comandados por eles mesmos. Marinho, então, senão não mudam as coisas. Dá licença um momentinho, Silvana. Claro. Marinho, Paulo Henrique é aqui de Moema. Tem aí a notícia de que a presidente sancionou o Código Civil, mas tem uma outra que ela assina nesta semana, uma medida provisória que reforma o futebol e abre brecha para que clubes endividados ou que atrasem salários sejam rebaixados em campeonato. Paulo Henrique quer saber se com isso. Vai ser todo mundo rebaixado. Bom, aí a gente tem que... Eu não concordo. São duas observações que a gente tem que fazer sobre esse assunto. A primeira é o seguinte, a Dilma está certíssima em exigir dos clubes de futebol, do time de futebol, uma contrapartida, porque a bancada da bola aprovou esse projeto sem que os clubes tivessem nenhuma responsabilidade. Eles refinanciam a dívida e, olha, um grande abraço e pronto, nem sabe se eles vão pagar. E o que a Dilma está fazendo aí, no caso, obrigar esses times a assumir a responsabilidade e também contrapartidas sociais, categorias de base, essa coisa desse tipo. Agora, esse negócio de ser rebaixado por dívida, isso não. Aí ela está interferindo na lei esportiva. O que ela tem que fazer é aplicar a lei civil. Quem deve tem que pagar. Eu, quando estou devendo, eu tenho que pagar. Não tem esse negócio de vai ser refis, nada disso, não. Tem que pagar. Se os clubes estão devendo, então é preciso que eles sejam cobrados, que vão para o Serasa do futebol, para não sei onde, impedir financiamentos, impedir patrocínios. Fazer cumprir a lei, né? Só cumprir a lei. Cumprir a lei. Agora, a lei do esporte, ela é lei do esporte. Está devendo, vai ser rebaixado. Isso é um absurdo. E, inclusive, isso cabe até a punição da FIFA sobre a CBF, porque a lei internacional do futebol não admite que nenhum governo entre na lei esportiva. Fique bem claro isso aí. Marinho, o governo não pode intervir. Uma observação, é tão importante essa separação que a única esfera em que você precisa esgotar primeiro a esfera própria para questionar judicialmente é na justiça desportiva. Exato. É onde você tem que passar primeiro. Então você tem que fazer essa separação. Claro. Não adianta Mas querer eu só não atropelar. entendi aqui, olha, o texto estabelece também que os presidentes de clubes passam a estar sujeitos à responsabilização civil e criminal em caso de gestão temerária, ou seja, eles podem roubar e até então não poderiam ser responsabilizados. Hoje já são. Se houver. Isso aqui está errado, isso aqui. Tá, hoje, se há gestão temerária, se há dolo naquelas dívidas, essa coisa, eles são acionados pela justiça. Só é difícil de provar, mas existe a lei. Os caras que fizeram, você acha que eles vão fazer arapuca para eles? Tem aqui ainda manifestações da Mércia de Santa Cruz, da Estação Santa Cruz aqui, o Márcio do Ipiranga, né? Silvana, é importante lembrar que o Fernando Collor foi isentado de todas as acusações contra ele. Criminalmente. Tem também a Ana Paula de Guarulhos, né, perguntando se o Marinho leu a coluna da Mônica Bergamo hoje. Hoje não. Hoje eu não li, leio sempre, mas não li não. Hoje não, né? Não. Tem ainda o Marcelo de Sorocaba, né? Aviso o senhor Marinho que eu sou apaixonado pelo futebol. Fiz um pôster com a célebre foto do Jornal da Tarde sobre a tragédia de Sarriá em 82. 5 de julho de 1982. Jaime do Jardim Bom. Muito obrigado, um abraço. Tem uma dúvida que não me deixa dormir, diz o Jaime. Foram 210 mil ou 1 milhão na manifestação da Paulista? 1.210.000. Me falaram que tem muita gente cancelando a assinatura da Folha, de não sei o quê, de bronca disso aí. Pedro Alves, um grupo francês que opera supermercados em nosso país. Carrefour. Puxou aqui, prevê abrir 3 grandes shoppings em São Paulo até 2017. Maior deles no Cambuci.
Por que será que estrangeiros confiam mais no futebol do Brasil que os brasileiros? No futebol? Está falando de supermercado, está misturando aqui. Misturou um pouco a estação. Jafé, mais uma vez afirmo que o 740 está no seu DNA. É o Jaime. Jaime é santista também, como eu. Raul Jafé, agradeço a gentileza da tua participação. Obrigado a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Às vezes eu sou meio bravo, assim, berro, mas tem certas coisas que não dá para passar. Mário Lúcio Marinho. A célebre foto, que dia foi? 5 de julho de 1982. Né? Qual das duas você carrega sempre? Essa de Sarriá ou a do Mirandinha? Não, essa do Sarriá. Essa que até hoje a universidade escuta, como foi feita aquela capa, né? Na época que foi feita, né? Que o negócio realmente foi de ousadia muito grande, né? Essa ficou na história. Porque não tinha manchete na... Curioso, né? Nessa do Sarriá eu chorei muito. E nessa do 7-1 eu dei risada. Eu falei da do Mirandinha porque também o Mário Marinho editou a foto no momento em que o Mirandinha fraturava a perna, né? A foto é do... A foto do Domício Pinheiro foi em novembro de 1974, o jogo em Rio Preto. Zaquir, muito bom tê-lo aqui. Eu saí inconformado hoje. É? Hoje eu não discuti com o Jafé. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu saio triste, mas o fato de você ser enfático nada mais é do que a origem do nosso sangue. É isso, nós somos contundentes. Silvana, repete para a gente o endereço da FEAFRO. Olha, a FEAFRO vai acontecer dias 29, 30 e 31 de outubro, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo. Eu espero vocês lá. E acessem o site www.feafro.com.br ou estamos na rede social, www.facebook.com/feafro. Lá tem muita notícia. Em breve nós vamos soltar todos os vídeos com as palestras. Então, quem tem aí interesse em investir, em empreendedorismo, pode ter certeza. O endereço certo chama-se Continente Africano. Também passou um telefone. O telefone é 11 de São Paulo, 4112-3603 ou 4112-3571. Gente que fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.